Vamos ver um exemplo agora um pouco mais prático. Eu quero fazer um circuito lógico que faça uma lâmpada se acender quando o motorista liga a ignição e o tanque está na reserva. Então, você tem esse problema aí para resolver e você tem que expressar esse problema em termos de expressões booleanas. Você tem que construir uma expressão booleana que faça exatamente o que está dito aí. Observe que a álgebra booleana ela pega uma expressão, uma afirmação e diz se ela é verdadeira ou falsa. Então, você tem que identificar quais são as afirmações que ele está dizendo no problema e o que acontece no final quando essas afirmações são verdadeiras e quando elas são falsas. Então, vamos ler de novo o enunciado. Um circuito que faça uma lâmpada se acender, ou seja, a lâmpada é 1, o circuito vai ser 1 quando o quê? Quando o motorista liga a ignição, ou seja, liga a ignição é 1, liga a ignição podia ser uma variável A, quando A for 1, e o tanque está na reserva. Vamos supor que o tanque está na reserva, significa também 1. Então existe um mostrador que diz se o tanque está na reserva. Então quando a luz se acende, ou seja, é 1, significa dizer que o tanque está na reserva. Então ele quer exatamente isso. Tá? O motorista não fez a ignição e o tanque não está na reserva, então a luz não se acende. O motorista não fez a ignição, mas o tanque está na reserva. Então a luz não se acende, porque ele disse I, ó. O motorista liga a ignição e o tanque está na reserva, certo? Ele quer que as duas coisas aconteçam simultaneamente. E o único lugar onde elas acontecem simultaneamente é aqui embaixo. O motorista ligou a ignição e o tanque está na reserva, então a luz vai se acender. Ou seja, isso aqui é uma porta-end. Uma mera porta-end resolve o problema desse circuito lógico aqui. Então por isso que existem chipzinhos que tem somente uma porta-end lá dentro. Então o cara pega o sensor da ignição de um carro, pega o sensor, carros que são tecnológicos hoje em dia, né, computadorizados, e aí você tem em algum lugar do carro uma placa-mãe, equivalente a uma placa-mãe, e você pode ter vários circuitos lá nessa placa-mãe. Um chip-end resolve esse problema dessa luz se acender no painel, certo? Seja ele analógico, né, com LED ou digital. Esse outro aqui é mais interessante. Elabore um circuito lógico que diga se duas palavras de n bits são iguais ou não. Ou seja, essa palavra aqui é 100, 1100. Veja que ela não é igual a essa daqui de baixo. Os bits não batem. Esse aqui não bateu com esse não bateu com esse. E assim sucessivamente, né? Esse aqui bateu e esse aqui bateu, foram iguais. O resto tudo é diferente. Então, o circuito deve produzir 0, porque as palavras foram diferentes. Então, as entradas já são variáveis booleanas. São quantas variáveis booleanas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, já que ele falou 1 byte, né? Duas palavras de n bits são iguais. Aqui eu peguei o exemplo com 1 byte. A gente pode fazer mais simples lá. Daqui a pouco no Logic 5 com 4 bits só. E veja que essa palavra daqui de baixo, de 8 bits, é igualzinha à de cima. Então o circuito deve produzir o resultado 1. E aí? Que circuito é esse? Que portas lógicas a gente deve utilizar? Que conexões entre essas portas lógicas? Qual é a expressão lógica que resolve esse problema booleano para a gente? Então, ó, olha só. As portas XOR e XNOR, elas produzem o mesmo valor quando os bits são iguais. Então a gente pode usar uma porta XNOR para saber se os bits equivalentes em cada palavra são iguais, certo? Mas cada XNOR diz se esse bit aqui é igual a esse. Eu quero que todos os bits sejam iguais, não basta esse ser igual a esse. Não adianta esse ser igual a esse ser igual a esse, por exemplo, e esse ser diferente. Certo? Basta um ser diferente que o resultado vai ser totalmente diferente. Então eu ligo cada bit de cada palavra, esse bit com esse numa porta XNOR. Esse bit com esse numa porta XNOR. E depois eu junto todas essas portas XNOR no AND. Então esse tem que ser igual a esse e esse tem que ser igual a esse. As portas XNOR comparam bit a bit, cada bit. E aí isso é verdadeiro, isso é 1, quando esse foi igual a esse e, ou seja, AND, esse foi igual a esse, AND, esse foi igual a esse. Então a gente vai ter um AND de 8 entradas, nesse caso daqui de 8 bits, juntando todas as saídas das portas XNOR. Então vamos fazer esse circuito. Vou clicar aqui em arquivo novo, ele abre um painel em branco. E eu vou pegar aqui as portas, as primeiras entradas, né? Vamos fazer aqui entradas de 4 bits. E olha só que legal aqui agora. Eu vou marcar todas as portas, as entradas. E eu vou dizer que a entrada dela, a posição não vai ser leste, tá? Porque leste fica inconveniente aqui, vai ser norte.
Então os bitzinhos de entrada, ó, ficam aqui em cima, tá vendo? Ó, os bitzinhos de entrada, eles ficam aqui em cima, ó. Agora eu vou copiar essas 4, mover aqui para baixo, e eu vou fazer a mesma coisa. Vou dizer agora que a entrada vai ser sul. Então observem, ele coloca as entradas aqui, ó, na posição sul, certo? E aí eu vou usar uma porta XNOR. Tá aqui a porta XNOR. Afastar um pouco mais aqui, para as portas XNOR caberem aqui. Tá? Vou primeiro diminuir isso aqui para 2. E agora o que é que eu vou fazer? Eu vou criar 4 portas XNOR, 2 entradas. A porta XNOR daqui é para esses 2 bits. Eu vou espaçar mais os bits, tá, pessoal? Para ficar mais... ter mais espaço aqui. Eu tenho essa porta XNOR aqui para comparar esses 2 bits. Tenho essa porta XNOR aqui para comparar esses 2 bits. Né? Vamos fazer um teste aqui. Aliás, eu acho que deve ser melhor fazer o contrário, né? Deve ser melhor colocar isso aqui na posição sul, já que a gente botou as portas XNOR aí no meio, e isso aqui na posição norte, certo? E eu vou ligar daqui para cá, ó, daqui para cá. Tá alinhado aqui? Não está, tá alinhado. Aqui tá alinhado também, só falta esse aqui. Opa. Vamos colocar esse daqui aqui. Vamos colocar mais uma porta XNOR aqui. Sim, o que eu queria fazer era testar, né? Vamos testar para verificar se a porta XNOR realmente ela produz 0. Vou pegar só uma saída aqui temporária. Colocar aqui nessa porta XNOR para vocês verem. Vamos simular agora aqui o projeto. Então, na verdade, não é uma XNOR, é uma XOR, né? A XNOR, ela indica quando os bits são diferentes. Ó, esse bit é 0, esse bit é 1, ela diz, ó, opa, são diferentes. Então, na verdade, a gente vai pegar portas XNOR. Então, vamos remodelar aqui o nosso circuito. Vamos tirar essa porta daqui, essa e essa. Vamos pegar uma porta XOR mesmo. A porta XOR é que faz isso que a gente quer. Vamos diminuir aqui a quantidade de entradas dela para 5, para 2. Então veja, ó. Vamos simular, né? Então olha. Não, é um XNOR mesmo. É um XNOR mesmo. Errei aqui. Porta XNOR. Eu acho que eu tinha puxado uma XOR na primeira vez, não foi não? Então olha só, quando os bits são iguais, ó, 1 e 1, a porta XNOR produz valor 1. Quando eles são diferentes, ela produz valor 0. Ó. Quando eles são iguais, ele produz valor 1, tá? Então é uma porta XNOR de fato. Vou só baixar aqui o número dela de entradas para 2. Pronto. E agora vamos tirar esse LED daqui. Na verdade, vamos cortar essa conexão daqui. Uma conexãozinha aqui que eu estou invocado com ela. Vou botar outra porta XNOR aqui. Pronto. Vamos pegar agora essa saída, ela vai ficar mais ou menos aqui para dizer se as palavras são iguais ou não. E aí a gente vai replicar aqui essa porta XNOR. Vamos replicar aqui. Vamos replicar aqui. E vamos replicar aqui.
né? Pronto, e tá bom aqui. E aí, depois a gente tem que ligar todas essas portas aqui, nesse caso aí palavras de 4 bits, a gente está comparando com a porta END. A porta END ela vai ficar aqui e ela vai ter 4 entradas. Que é a saída de cada uma dessas portas XNOR aqui. Então essa daqui vai ser a dessa. Solta e clique, ligou. Vamos lá. Cá, vem pra cá. Esse aqui eu vou ligar aqui no LED. Agora, aí ele tá dando esse vermelho aqui porque eu não liguei as entradas das portas, né? Vou ligar aqui as entradas das portas e aí o circuito já começa a funcionar. Ó. Ele deve estar no modo de simulação. Não, tá não. Tá no modo de construção. Vou afastar esse grupo aqui um pouquinho mais para a esquerda. E esses dois aqui um pouquinho mais para a esquerda. Para que esse aqui venha um pouquinho mais para a esquerda. Pronto. Então essa saída daqui, vou passar por aqui. Solto e clico, solto e clico, solto e clico, solto e clico. Pronto, liguei. Liguei o segundo XNOR. O terceiro XNOR eu vou passar aqui por cima, tá? Solto e clico para ele fazer a curva. Ó, já fez a curva aqui, ó. Solto e clico. E o último XNOR vai vir por aqui. Então aqui eu tenho o circuito. Veja que ele já está funcionando. Vou colocar ele em modo de simulação. E realmente a palavra de cima, 000, é igual à palavra de baixo, 000. Se eu mudar um bit na palavra de cima, o circuito já diz que as palavras não são iguais. Se eu ligar o bit respectivo na palavra de baixo, então aqui eu tenho um nibble, 4 bits na palavra de baixo, e outro nibble, 4 bits na palavra de cima. Se eu ligar aqui, ó, são iguais, ó, 0010 é igual a 0010. Se eu ligar esse bit aqui, ó, eles já são diferentes, ó. O circuito está produzindo 0. Se eu ligar o bit lá de cima, o circuito diz que eles são iguais, diferentes, iguais, diferentes, iguais. Então todo mundo 0 ele disse que era igual. A gente foi alternando os bits aí, ligando e desligando. E todo mundo 1 ele disse também que essa palavra de 4 bits aqui de cima é igual a essa palavra de 4 bits aqui de baixo. Então na verdade você tem um comparador. Isso aqui é um circuito lógico comparador. Quando você pega na sua linguagem de programação Python e faz x igual a y, você na verdade, isso aqui é o seu x, o valor em bits do seu x, isso aqui é o valor em bits do seu y. E o circuito comparador ele vai dar true ou false, já que a x igual a y, você vai botar no if, né? E aí o if vai ler o resultado desse circuito para decidir se ele entra no if ou se ele vai para o else, certo? Então, lá dentro do processador existe um circuito bem parecido com esse daqui, e faz a comparação. Quando você precisa de uma comparação, esse circuito é acionado. Quando a operação é compare CMP em assembly, por exemplo, CMP AB, então compare a variável A com a variável B. Então o computador, para executar essa operação, ele vai lá na memória, busca o resultado da variável A e joga aqui, ó. Certo? Vamos supor um computador bem primitivo de 4 bits. Depois ele vai lá na memória de novo, pega o valor da segunda variável, que é B, e joga aqui. Vamos supor que o valor de B fosse esse. Em seguida, para terminar de concluir a execução da operação compare, ele pega os valores que ele guardou nos registradores internos da CPU, né, os valores que ele pegou da memória, da variável A e B, fica interna na CPU, né, em posições de memória ultra rápidas chamadas de registradores, como eu já falei para vocês, que também são circuitos lógicos. Então ele pega o registrador que guardou a variável A, joga nessa parte de cima do circuito comparador, pega o registrador que está
que contém o valor da variável B, joga nessa parte de baixo, nessa entrada, nessa segunda entrada do circuito comparador e lê o resultado do circuito comparador, certo? Então na próxima instrução ele vai decidir, por exemplo, se ele pula para a linha seguinte ou pula para a primeira linha do else. Já vai ser uma outra operação de máquina para ele executar um if-else. Então é assim que funciona em baixo nível, no circuito do processador, um if de uma linguagem de programação de alto nível, certo? Então temos o show aqui e está aqui o resultado final, né? Ele organizou as portas lógicas de uma maneira diferente, né? Colocou elas aqui em uma coluna e depois ligou-as nesse end final aqui. Então o resultado aqui produz o resultado do circuito lógico. Certo? Então você tem alguns exercícios aqui que eu vou deixar sugestão para vocês. Desenhe um circuito de porta lógica e diga se um byte é par ou ímpar. Desenhe um circuito de portas lógica e diga se um número binário em um byte é maior que 100. Esse aqui é o mais difícil de todos, tá? Vou logo avisando. Escreva um circuito que inverta os bits de um byte. Muito simples, né? É só pegar cada bit do byte e jogar no inversor, né? E aí a saída vai ser o inverso do que está no byte. Então esse aqui já dá a resposta. Simplesmente um inversor em cada bit resolve o problema. Escreva um circuito que receba 2 bytes. O primeiro é um número e o segundo uma máscara. O circuito deve deixar os bits do primeiro em 1 apenas nas posições em que o bit da máscara for 1. Então imagine a máscara de subrede que você deve ter visto aí na disciplina de introdução às redes, né? Então você tem um endereço IP e uma máscara de subrede. Então ele só aproveita do endereço IP os bits cujos bits da máscara estejam em 1. Certo? Os bits da máscara que estão em 0 faz com que o valor seja 0, tá? Vou pegar aqui um pente para explicar melhor para vocês esse exercício. Então imaginem que vocês tenham aí, ó, uma máscara de subrede e tenha o valor IP 128.0.0.4, certo? E você tem uma máscara de subrede que é 255.255.0.0. Na verdade eu vou apagar essa daqui. Vamos escrever outro endereço aqui, para vocês entenderem, fica mais fácil. Então 192.1.25.4. Então você tem esse endereço IP aqui e você tem essa máscara de subrede. Se a gente transformar essa máscara de subrede em números binários, né? Quanto é que ia dar 192 em binário? Vamos pegar aqui a calculadora e vamos pegar ela para programador. Vamos pegar quanto é que dá 192 em binário. 192 em binário dá isso aí, ó, 11000. Então isso aqui é igual a 110, opa, 100, ponto. 1 em binário é 00000001. O outro número aí é o número 25. Vamos ver quanto é que dá 25 em binário. Um decimal, 25 em binário. 25 em binário em 4 bits fica 0001 1001. 0001 1001. E por fim o número 4, que é 00000100. Isso aqui é 4 em binário. Então em binário esse número IP ficaria dessa forma, certo? E a máscara de subrede é 255.255.0. Vou pegar aqui de novo outro editor de texto. 255.255.0.0 em binário. Isso aqui ficaria como? Vou botar os sinais iguais aqui. Ficaria o seguinte: 255 binário é todo mundo 1. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
255, todo mundo 1. 6, 7, 8. 0 é todo mundo 0. E 0 é todo mundo 0. Certo? Então o que é que acontece? Se eu pegar agora essa máscara de subrede e aplicar aqui em cima, nesses valores binários, ele só vai deixar passar para o resultado final. Vamos pegar o resultado final aqui. O lugar onde os bits estão 1. Porque ó, 1 e 1 dá quanto? 1. 1 e 1, 1. 0 e 1, 0. E aí, ó, 0 com 1 aqui também dá 0. Então, o resto dos bits fica todo mundo 0. Veja que esse valor é exatamente igual ao valor lá de cima. Ó. Se eu aplicar essa máscara daqui com AND, fazendo o AND bit a bit com esse daqui, o valor também vai ser o valor que está lá em cima. Ó, porque o único AND que vai dar 1 vai ser esse último aqui. Ó. 1 com 1 vai dar 1. Tá? Quando eu fizer um AND de 0 com qualquer coisa, vai ser sempre 0. Porque o AND anula o resultado da expressão. O 0 anula o resultado da expressão AND. Então vai ficar esse valor aqui, ó. Então o que foi que essa máscara fez? Essa máscara deixou passar quem era lá de cima somente nas posições em que a máscara era 1. Então no lugar onde as máscaras eram 1, o bit passou para o lado de cá, ó. O que era 1 aqui passou para 1 aqui, o que era 0 passou para 0 aqui, o que era 0 passou para 0, o que era 1 passou para 1. Então essa parte daqui do número, que é exatamente equivalente ao lugar onde tem 1 na máscara, passou para o resultado final, na hora que eu fiz o AND entre esses bits e esses bits daqui. E o resultado que era 0 anulou, certo? Esse número aqui, ó, ele foi anulado por esse 0 graças ao AND. E esse número daqui foi anulado por esse 0. Então o resultado final é esse daqui, ó. Certo? Veja que ele nem é igual ao lá de cima, nem é igual à máscara. É o resultado da aplicação da máscara no número. Então é isso que vocês têm que fazer nesse exercício. Esse aqui parece complicado, mas não é. O mais difícil de todos é esse daqui, para você tentar verificar se o número é maior que 100, certo? Então o resultado desse circuito eu vou mostrar para vocês na aula online, tá bom? E o restante eu quero que vocês façam e se tiverem dúvidas postem lá no nosso Google Chat, beleza? Então por essa aula é isso, pessoal. Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre circuitos lógicos, especificamente os circuitos combinacionais e os circuitos sequenciais. Até lá e muito obrigado. Tchau.